Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook e também do YouTube. Que a doce paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento humano, repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar prosseguimento à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Desta feita no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Deus fala com Samuel em sonhos. Samuel, capítulo 3, versículo 1 em diante. A você que está chegando agora no meu Facebook, eu quero dar as boas-vindas em nome do Senhor Jesus e dizer para vocês que nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Palavra de Deus, somente leitura. Um projeto abençoado, um projeto que só alcançou vitória até aqui, em nome de Jesus, graças a Deus. Então, o motivo de nós termos enviado solicitações de amizade e também de termos recebido solicitações de amizade é unicamente para este fim, para juntos lermos a santa palavra do Senhor nosso Deus, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Somente leitura, não tem pregação. Aqui nós não estamos fazendo pregação, mas somente a leitura. O objetivo deste projeto é dar ciência a você, que sempre teve vontade de ler a Bíblia, tem vontade de conhecer, mas você não tem força, você não consegue. Quando você pega a Bíblia para ler, dá sono, vem o cansaço, você não compreende a leitura do texto, você se perde, porque é uma leitura, enfim. Então, para dar ciência a você das coisas que estão e das coisas que não estão escritas na Santa Palavra de Deus. O segundo objetivo nosso é que toda esta palavra esteja gravada, todos os vídeos, ouvintes, estão gravados aqui, na minha linha do tempo, para que você possa acessar quantas vezes você quiser cada vídeo e ler, e reler, e saber, e examinar, e entender, e compreender a palavra do Senhor nosso Deus. Eis aí os dois principais objetivos deste projeto. Então, portanto, eu quero convidar você, católico, você que é espírita, livre pensador, você que não professa nenhum credo religioso, você que até mesmo um ateu, mas você tem a mente aberta para estudar, para aprender, gosta de saber, quer ler, quer conhecer, vem para cá ler a Bíblia conosco. Irmãos evangélicos de todas as denominações. Os irmãos evangélicos, eu não posso dizer que são os que menos leem a Bíblia, porque leem alguma coisa, mas os irmãos evangélicos precisam se esforçar, pedir força ao Senhor Jesus para ler conosco a Santa Bíblia, porque é ordenança divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito em São João capítulo 5, versículo 39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vamos ler a santa palavra de Deus, porque os sinais dos tempos estão aí, denunciando a volta de Jesus, sinais no céu, sinais na terra, fome, pestes em vários lugares, sangue, fogo, coluna de fumaça, como Jesus disse, terremotos, guerras, rumores de guerras, sinais na lua, nas estrelas, no sol, no céu, enfim. Todas as profecias que o Senhor Jesus falou a respeito da sua vinda, praticamente estão todas cumpridas. Não falta mais nada. Eu me atrevo a dizer que este é o último momento da igreja do Senhor Jesus
sobre a face de toda a terra. Me deem licença. Perdão, me deem licença, só um minuto. Vamos ler a santa palavra do Senhor nosso Deus. Irmão Gilson sempre atacado de rinite alérgica, né? Mas vamos perseverar em fazer a leitura da santa palavra do Senhor. Deus fala com Samuel em sonhos, capítulo 3. Portanto, como eu estava dizendo, pega a tua Bíblia, a santa palavra do Senhor, nosso Deus. Coloca do lado dela um dicionário, um bom dicionário da língua portuguesa. Ora ao Senhor Jesus. Fala, Senhor Jesus, me orienta, me ensina, me faz entender, me faz compreender a tua palavra. Não fala com ninguém, mas com Jesus. E você vai se surpreender, você vai ficar espantado como Deus vai abrir o teu entendimento para conhecer as sagradas letras, como Deus vai abrir a sua mente para você compreender a santa palavra do Senhor nosso Deus. Né? Vamos ler a Bíblia, vamos ver se eu consigo fazer a leitura com vocês, né? Eu estou bem atacado de rinite mesmo, mas o Senhor Jesus vai nos ajudar. Diz-nos assim, capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 1. O mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. Perdão, versículo 4 novamente. O Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Versículo 6 novamente. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamastes? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo, pelo que Eli disse a Samuel, pelo que Eli disse a Samuel, vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel,
Fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Perdão, versículo 11 novamente. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Samuel conta a visão a Eli, versículo 15 em diante. E Samuel ficou deitado até pela manhã. E então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel de relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é a que te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te fará, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Glória a Deus. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele: o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Silo, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Silo pela palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor. Glória a Deus. Os filisteus vencem os israelitas, capítulo 4, versículo 1 em diante. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu versículo 1, capítulo 4, versículo 1 novamente. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro, à peleja, aos filisteus, e se acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel:
por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Silo a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livres da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Silo, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Ficou entendido? Vamos voltar ao versículo 4. Enviou, pois, o povo a Silo, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo o Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a nós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. A arca é tomada, Hofni e Finéias são mortos. Versículo 11 em diante. E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Silo, e trazia os vestidos rotos, e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava assentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E demais disso, também teus dois filhos, Hofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada.
A morte de Eli e da mulher de Finéias. Versículo 18 em diante. Sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao mesmo tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. A arca na terra dos filisteus causa-lhes aflições. Capítulo 5, versículo 1 em diante. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdode. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, pois, de madrugada os de Asdode, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdode até o dia de hoje. Versículo 5 novamente. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdode até ao dia de hoje. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdode, e os assolou, e os feriu com hemorroidas, a Asdode e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdode que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom nosso Deus. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós à arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel dará volta a Gate. Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexação, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas.
Então enviaram a arca a Ecrom. Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para mim a arca do Deus de Israel, para me matarem a mim e ao meu povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a mim nem ao meu povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Glória a Deus. Os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. Capítulo 6, versículo 1. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós à arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a enviareis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber por que a sua mão se não tinha perdão. Versículo 3 novamente. Os quais disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a enviareis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber por que a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós e de cima do vosso Deus e de cima da vossa terra. Por que, pois, endureceríeis o vosso coração como os egípcios e Faraó endureceram o seu coração? Porventura, depois de os haver tratado tão mal, os não deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após delas à casa. Versículo 7 novamente. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após delas à casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim enviareis para que se vá. Vede então, se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes,
foi ele que nos fez esse grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a sua mão e que isto nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam direitamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam um mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até ao termo de Bet-Semes. A arca chega a Bet-Semes. Versículo 13 em diante. E andavam os de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os seus olhos, viram a arca, e vendo-a se alegraram. E o carro veio do caminho de versículo 14. E o carro veio do campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa. Por Asdod uma, por Gaza outra, por Asquelon outra, por Gate outra, por Ecrom outra. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias, e até Abel, a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porque o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo, e a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Capítulo 7, versículo 1, né? Encerramos aí. Então, nós fizemos a leitura aí até o versículo 1 do capítulo 7, né? Então, no próximo vídeo, nós vamos ler novamente o versículo 1, capítulo 7, versículo 1, e continuar assim a leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus, eis aí
a palavra do Senhor, né? Que coisa tremenda é a exigência de Deus a respeito da nossa santidade. A palavra de Deus nos diz em vários lugares e também no Novo Testamento, a Bíblia Sagrada diz: sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Também está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos estes que foram feridos por terem recebido a arca do Senhor em suas terras, tanto lá nos termos dos filisteus, quanto já nos termos de Israel, e esse mal lhes sobreveio, porque lá nos termos dos filisteus eram idólatras, adoravam outros deuses, adoravam imagens de esculturas, eram impuros perante o Senhor. E cá nos termos de Israel também, o povo fez loucura, não conhecendo a lei de Deus, não conhecendo os mandamentos do Senhor, abriram a arca e olharam o que estava dentro da arca, e receberam a arca e fizeram festa, fizeram o que não deveriam ter feito, pelo que o Senhor Deus os feriu também, porque não observaram o conserto do Senhor. Então Deus é santo. O que quer dizer a palavra santo? Separado. Separado do quê? Separado do mundo e do pecado, separado para Deus. Isso é que é ser santo, né? Então vamos orar ao Senhor, graças a Deus. Eis aí a palavra do Senhor. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Deus maravilhoso, pela tua santa palavra que foi lida, meu Deus, aqui nas redes sociais, diante dos nossos seguidores aqui no Facebook e também no YouTube, Senhor. Senhor, Deus da minha vida, Deus da minha salvação, eu te agradeço pela tua santa palavra e te agradeço pela vida de cada pessoa, meu Deus, que está lendo conosco a Santa Bíblia, está lendo conosco as Sagradas Letras. Senhor, que esta palavra possa encontrar boa terra na nossa alma, Senhor, para germinar, crescer e produzir frutos, meu Deus, dignos de arrependimento, como pregou João Batista às margens do Rio Jordão, e produzir frutos para a salvação, como o Senhor Jesus mesmo nos falou na parábola do semeador, frutos, meu Deus, de até 100 por um, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus, dá-nos assim o arrependimento sincero, o entendimento necessário da Tua palavra, para nos voltarmos a Ti, Senhor, com inteireza de coração, com certeza de fé, certeza da Tua misericórdia, meu Deus, sobre a vida de todo homem, de toda mulher que se volta para Ti com um coração sincero, meu Deus. Que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, por isso eu te peço, perdoa sim os nossos pecados, meu Deus. Abençoa, Pai querido, a vida de cada pessoa que está lendo conosco a Tua santa palavra. Abençoa também os nossos lares, as nossas famílias, os nossos familiares de perto e de longe. Abençoa também as suas respectivas casas, Pai Santo, Pai querido. Cura, Senhor meu Deus, de todo as nossas enfermidades, pelo sangue de Jesus. A Tua palavra nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ó Deus poderoso, cura as nossas enfermidades pelo sangue do Cordeiro, resolve os nossos problemas, abençoa os nossos lares, as nossas famílias, Senhor Jeová, com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais. Este lar, esta casa,
que tem sido perseguido, meu Deus, por obras malignas, repreende, Senhor, amarra toda a força do maligno e joga por terra pelo sangue de Jesus. Pai Santo, Pai querido, conserva as nossas vidas, Senhor meu Deus, diante de Ti, em verdadeira justiça e santidade, em temor, meu Deus, em temor a Deus, todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa peregrinação sobre a face desta terra. Que o Senhor possa, Senhor meu Deus, assim, conservar a nossa vida em santidade, salvando assim as nossas almas em Cristo Jesus. Pai Santo, Pai querido, fica conosco, não nos deixes só, não nos desampares, não nos abandone, mas permaneça conosco, Senhor, a Tua presença santa e poderosa nas nossas vidas, para nos abençoar e nos guardar. Abençoa e guarda a vida de cada pessoa que está perseverando conosco, Senhor meu Deus, em fazer esta boa obra, esta obra excelente, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a leitura da Tua santa palavra. Oh, meu Deus e meu Pai, aleluia! Fica conosco, meu Deus, prepara as nossas almas, as nossas vidas, para encontrarmos com o Senhor Jesus nas nuvens do céu, naquele grande dia, grande e glorioso dia do nosso Salvador, que vem buscar os seus escolhidos, os teus santos, Senhor. Que naquele grande dia, Senhor meu Deus, estejamos atentos, preparados para a vida eterna em Cristo Jesus. É a minha oração sincera, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu oro a Ti, Senhor Jeová. Toda a honra e toda a glória, meu Deus, sejam dadas ao Teu santo nome. Toda a honra e toda a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor meu Deus. Graças a Deus. Eis aí a nossa tarefa do dia cumprida, para a glória do Senhor, né? Quero saudar aí a Glória Goulart, né? Que está aí acompanhando a leitura da palavra de Deus conosco. Deus abençoe. Muitas outras pessoas também estão acompanhando, né? A leitura da palavra de Deus. A grande maioria não acompanha ao vivo, porque estão trabalhando, estão cuidando dos seus afazeres, né? Louvado seja Deus. Então que assim o Senhor Deus nos abençoe a todos em Cristo Jesus. Fiquem com Deus. Vamos perseverar em fazer esta boa obra diante do Senhor. Você que está lendo a Bíblia a partir do Velho Testamento, ainda não leu o Novo Testamento, os vídeos estão aqui na minha linha do tempo. Volta na minha linha do tempo, em nome de Jesus. Volta ao vídeo primeiro, o vídeo número 1. Evangelho de São Mateus, capítulo 1. Leia primeiro, em nome de Jesus, depressa, o Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o Novo Testamento. É uma leitura, de mais fácil compreensão, é uma leitura atual, contemporânea agora à nossa época. É uma leitura de mais fácil compreensão e, acima de tudo, é o Evangelho da salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Corramos para ler o Novo Testamento, porque Cristo Jesus está voltando para nos buscar. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.